Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Se você está na dúvida se compra o Motorola G100 ou G50, nesse vídeo eu vou ajudar a tirar essa dúvida, comparar os dois modelos para você chegar na melhor opção aí com melhor custo-benefício para você. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, vamos lá pessoal, então primeiro ponto, vamos dar uma passada aqui na ficha técnica para a gente ter uma ideia das diferenças no papel, tá? Primeira coisa, aqui nas imagens, depois eu vou mostrar aqui ao vivo, nós temos mais tela no Moto G100. O Moto G100 parece um projeto um pouco mais refinado, apesar do fato de ter essas duas bolotinhas aqui. Eu prefiro essa central, ou uma gota ou a central aqui, como no Moto G100. Diferença de preço é considerável, né? É quase 3.000 para 1.800, então tem uma diferença bem razoável aí. É aquela história, você compra quase dois, né, se bobear. Não chega tanto, né? Mas você consegue economizar uma boa grana. Mas será que essa economia vale a pena? Bom, vou mostrar para vocês. Primeiro ponto, que aí, claro, gente, é a opinião de cada um, tá? Os dois são compatíveis com a rede 5G. Aqui, o primeiro ponto que eu considero o Moto G100 vencedor. Nós temos um Snapdragon 870 da Qualcomm contra um Dimensity 700 da MediaTek. O Snapdragon, gente, tem um desempenho melhor, isso é fato. Não tem o que fazer, mesma coisa na GPU, tem um desempenho melhor. Depois nós estamos falando de 12 de RAM contra 4 de RAM. Isso, no final das contas, principalmente, não somente agora, mas agora bastante, mas no futuro isso vai fazer diferença. Então você tem muito mais memória RAM. Você tem o dobro de memória para armazenamento, você sai de 128 para 256. Você tem um micro SD aqui, é expansível, então pô, legal também. Aqui a diferença de tela, né, de 6.5 para 6.7, aquela parte ali de baixo, possivelmente a culpada é ela. Os dois displays são LCD, mas nós temos uma densidade de pixels maior no Moto G100 e também uma resolução, né? Sai de 1080 para 720, então realmente você sair de uma resolução HD para uma Full HD é uma diferença bem razoável. As duas telas têm 90 Hz de FPS, então entregam ali um desempenho super liso. Nas câmeras eu senti de forma bem clara que o Moto G100 entrega muito mais, afinal de contas é uma câmera principal de 64, uma segunda de 16 e uma de 2 contra uma de 48 e duas de 2 megapixels, então é uma diferença bem razoável, bem considerável, tá? Então aqui nós temos diferenças significativas. Aqui na câmera frontal tem um pouquinho de diferença também, tá? Então nós, além de ter duas lentes, nós temos ali uma diferençazinha ali de abertura, mas no final das contas tem mais resolução e tem duas lentes, né, gente? É diferente. Nós temos também na gravação de vídeos em 4K 30 fps contra Full HD 60 fps. Lembrando que aqui faz Full HD 60 também, tá? Seguindo em frente, eu estou batendo no que é mais significativo para mim. Nós temos um Wi-Fi com padrão não somente AC, mas AX também, então é um padrão mais evoluído aqui do que o Moto G50. Seguindo ali para o final da lista, os dois com 5.000 mAh de bateria. Agora, com os dois aparelhos na mão, é tão diferente assim? Gente, os dois têm a parte traseira de plástico. Eu confesso que eu gosto mais desse azul escuro do que esse meio roxo, meio azul do Moto G100. Lembrando que é Moto G100 deste lado e G50 deste outro. Então, assim, eu acho um pouco mais bonito o Moto G50, tá? Mas no final das contas, eu prefiro o projeto do Moto G100. Aqui ele tem o leitor de impressão digital, tá vendo? Um pouco mais acima, aqui ó. Então isso aqui fica numa posição mais natural para você utilizar. O botão do Google Assistente que está desse lado aqui, nós temos ele no outro lado, que é mais intuitivo, é mais comum de se encontrar. Então, de projeto assim, de design, eu prefiro o Moto G100, que é esse aparelho deste lado aqui. A tela, ela é muito semelhante, mas claro, nós temos muito mais resolução, né? É uma Full HD contra uma HD, então também gosto mais do Moto G100. As fotos também, o que eu pude tirar até agora, eu gostei mais do desempenho do Moto G100.
E assim, no final das contas, tem o Red 4, então você consegue usar o modo desktop dele também, que é excelente. Aqui eu não tenho esse modo desktop, tá? Então assim, no final das contas, eu acho que nós temos aí uma diferença bem considerável por R$1.000 a mais. Então, eu prefiro gastar os R$1.000 a mais e ter o Moto G100, apesar de não ser o maior fã dessa cor aqui, tá? Mas eu prefiro ter um gasto um pouquinho maior e pegar esse aparelho que é muito superior em processador, em memória RAM, em armazenamento interno, e esse aparelho ele tem uma performance que ele chega perto de tops de linha como o S21 Ultra. Então eu acho que é mais interessante tentar esticar um pouquinho, chegar a R$1.000 a mais e comprar esse aparelho. Em promoções você encontra até mais barato do que pegar o mais baratinho. Agora, puxa, tô no osso, eu tô sofrendo para chegar no mais baratinho. Vai ser legal também, você não vai ficar na mão. Mas claro, esse aparelho aqui, o Moto G100, você vai ter uma performance assim, no geral muito melhor. Mas não quer dizer que você vai ter uma experiência ruim com o Moto G50. Mas desses dois, o meu favorito, sem dúvida alguma, é o Moto G100. Na minha opinião, junta um pouquinho mais e chega no Moto G100, tá? Não vou falar que nem alguns costumam fazer aqui no comentário, né? Junta um pouquinho mais e pega um S21 Ultra. Não, gente, aí também é demais. Nós estamos numa faixa de intermediários. Então vamos ficar nesta faixa, porque tem gente que só chega nessa faixa, não vai gastar 5, 10 mil reais no celular. Então, tratando desta faixa, eu acho que, se possível, é mais interessante juntar um pouquinho mais e chegar no Moto G100, porque ele entrega por R$1.000 a mais, eu acho que um conjunto muito melhor, assim, no global ele é melhor, tá? Então você vai ter melhor tela com maior resolução, maior densidade de pixels, você vai ter a bateria idêntica de 5.000 mAh, que é uma excelente bateria, você vai ter um processador melhor, você vai ter 3 vezes mais memória RAM, sobe de 4 para 12, vai ter o dobro de armazenamento interno, vai ter câmeras melhores. Então, gente, não tem muito o que pensar. Na minha opinião, vai direto para o Moto G100, que o desempenho vale a pena, o que tem embaixo do capô vale muito a pena. Bom, pessoal, então é isso. Esse é um daqueles casos que vale a pena sim juntar um pouquinho mais, até porque a perna é um pouquinho menor. Não estou falando, né, que é pouco, R$1.000, pelo amor de Deus, gente, mas não é você sair de 2.500, 2.800, acho que é esse valor, né, para 5.000, para 10.000, né? Como tem gente que muitas vezes insiste em dar essa dica campeã, mas não, gente, não dá para fazer isso, é muito dinheiro, dá para comprar uns 4 desse aparelho daqui a pouco, né? Então, se possível, eu acho que vale a pena, principalmente pelo Snapdragon, pela RAM e pelo armazenamento interno. Se possível, tente chegar no G100, porque é um aparelho que acaba valendo mais a pena. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.